Bom, gente, o João entrou em contato comigo, me convidou e ele me deixou, né, mais ou menos livre para o formato. Eu combinei com ele de falar, assim, de fazer uma apresentação de cerca de 1 hora, né, para não ficar uma coisa muito longa, extensa, assim, cansativa. Então eu vou falando e à medida que vocês, né, quiserem uma aula, acho que é bem livre, né, se vocês quiserem interromper, fazer perguntas. Ou se eu estiver passando muito do tempo aí, eu estiver falando muito rápido, por favor, vocês me dão um toque, porque a gente fica sem o feedback, né. Então acho que eu vou começar me apresentando, né, brevemente, né, eu sou a Maristela Schaufelberger Spangero, sou médica psiquiatra, né, eu formada há mais ou um pouco mais de 20 anos, atualmente em São Paulo. Mas eu fiz a minha faculdade em Campinas, a residência em São Paulo, né, aqui no HC, o doutorado aqui no HC de São Paulo, né, no IPQ, residência e doutorado no IPQ, muito com neuroimagem. Minha tese foi com neuroimagem de transtornos psicóticos. Depois eu fui fazer o pós-doc em neuroimagem também de transtornos psicóticos em Ribeirão. Fiquei em Ribeirão por 7 anos, né, fiz o pós-doc, fui docente lá um período. 4 anos, depois voltei para São Paulo, né, estou aqui desde 2016. E tenho, né, como, hã, nós psiquiatras, em geral, uma experiência aí clínica, né, uma experiência de assistência, né, de pesquisa e bastante de ensino, né, na verdade, desde que eu comecei o doutorado, eu comecei no ensino e não parei mais. Então agora, em faculdade eu estou na Uninove, no curso de medicina, com internato. E eu vou acabar falando um pouco desse trabalho no internato, porque é onde eu atendo, assim, a maior parte dos pacientes SUS, né, que eu vejo hoje em dia, e onde a gente começou a ver, nessa questão, acompanhar mais de perto essa questão da Covid. E aí eu vou contar um pouco dessa história, né, de como que eu comecei a fazer esses levantamentos, revisar essa bibliografia, né, de como que isso foi surgindo. Então, eu queria agradecer o convite, né, eu espero que a gente possa conversar um pouco. Eh, eu tenho uma experiência aí de supervisão de residentes, mas mais recentemente eu tenho estado mais perto do internato mesmo, que tem sido uma experiência, bem interessante, né, que hoje em dia, ainda bem que a gente tem bastante interesse, né, o pessoal da graduação bem interessado em psiquiatria. Então a gente consegue, se manter estudando e manter esse interesse nos alunos também. Esse tema da Covid, eu acho muito relevante, porque ele acabou fazendo o que eu acho mais importante e mais gostoso de fazer como psiquiatra e como professora, assim, que é juntar, né, as áreas. Lembrar o quanto a psiquiatria, né, faz parte, né, da medicina, da clínica, né, como um todo, a gente ter esse olhar mais, conjunto, né. Eu lembro que quando eu acabei a faculdade e fui fazer residência, tinha muito uma dicotomia, né, entre, o que existia neuropsiquiatria e existia psicanálise, né, ou uma psiquiatria mais psicodinâmica. E quando a gente vinha fazer a residência aqui no Instituto de Psiquiatria, tinha muito essa conotação de: "Ah, então você vai fazer neuropsiquiatria". Existiam essas disciplinas meio separadas. Depois isso tudo foi se assentando, né, melhor, essa interação da psiquiatria biológica, né, com o todo da psiquiatria, que é uma coisa muito maior, e a gente parou de usar esse termo, inclusive, né, neuropsiquiátrico. E e a psiquiatria acaba sendo, né, na verdade, uma área extensa que engloba isso que a gente chama de neuropsiquiatria. Então, existe esse termo, e esse termo, ressurgiu bastante agora com a questão da Covid, e ele acaba sendo usado, né, então vocês vão ver nos artigos, né, eu imagino que vocês estão estudando,
aparece até o termo mesmo, a sigla, né, NP, né, Neuropsychiatry, porque a gente vai estar falando de sintomas, né, e sinais neurológicos e psiquiátricos meio que misturados. Então a gente vai definir um pouquinho, o que que é isso. Essa parte que eu falo desse interesse é porque aqui nitidamente a gente viu uma força-tarefa, né, de todo mundo pesquisando, todo mundo trabalhando e todo mundo tendo que estudar e trabalhar e clinicar com esses pacientes as diversas especialidades. Então, é bem um exemplo, né, de uma doença em que a psiquiatria se integra com o restante, né, das especialidades. E eu gosto muito do tema pela questão histórica, porque a gente até então vivia estudando doenças já conhecidas, estabelecidas. Eu lembro que eu peguei na faculdade um tanto, né, do que se estudava de neuropsiquiatria do HIV, da AIDS, né, da neuroAIDS, né, que a gente falava na época. E depois disso não tinha muitas novas doenças, né, então a gente estudava sempre a história das doenças já conhecidas. Com a Covid, a gente está tendo, né, infelizmente, né, uma péssima notícia, mas a gente está testemunhando, e a gente testemunhou, né, do zero, desde não saber se isso ia ser uma pandemia, o que que ia ser essa infecção viral, a gente está testemunhando ela se transformar numa doença, né, multissistêmica, e agora testemunhar ela virar uma doença aí, com sequelas, uma doença crônica. E a gente está estudando ao mesmo tempo em que a gente está vendo os pacientes e acompanhando a literatura. Por isso, da primeira vez que eu dei essa aula, que eu acho que foi no primeiro semestre do ano passado, até hoje, a gente vai vendo crescer muito a literatura. Então, eu dei uma primeira aula, né, para um grupo, né, de alunos da Santa Casa, depois eu dei mais uma aula para uma liga, depois eu dei aula para as outras ligas, e essa aula foi crescendo, e essa aula vai sendo atualizada, então, a cada mês, por conta disso, da gente estar vivendo a expressão histórica, né? A história da doença sendo feita, né? A gente está participando disso. Então, eu vou falar um pouquinho da nossa perspectiva, né? Da perspectiva de onde que o psiquiatra está. Deixa eu ver se eu consigo. Passou o slide? Sim. Sim. Tá. Então, aqui era só de apresentação. Então, falar um pouquinho, né, o panorama sobre essas manifestações neuropsiquiátricas, né? Então, vai ser, não é a gente não vai estar falando de uma doença psiquiátrica específica, a gente vai falar de manifestações neuropsiquiátricas do coronavírus, com ênfase nesses quadros pós-Covid, né? Ou Covid longa, ou pós-aguda, ou todos os sinônimos, né, que a gente conhece desse quadro pós-Covid. Eu sempre digo isso no começo das aulas. Lógico que vocês são uma audiência, né, um público de médicos, enfim, mas é bom sempre a gente frisar que quando a gente fala, a gente está falando só com o que a gente tirou da literatura científica, né? A gente não está falando de algum eventual achismo ou, né, de corredor ou coisa assim, é algo baseado em literatura científica da COVID. Então, quando a gente define, né, o que é uma complicação neuropsiquiátrica, né, que é o termo vago, teoricamente, quando a gente usa neuropsiquiátrico, a gente está falando ou é um transtorno, ou é um sintoma, um sinal psiquiátrico, mas resultado de uma lesão ou doença cerebral. Então, a gente teria uma etiologia e uma fisiopatologia mais definida em termos orgânicos, né? É uma denominação um pouco artificial, mas quando a gente pensa em sífilis, ou, né, o HIV, então, alterações pós-TCE, a gente tem essa interpretação, né, de um termo neuropsiquiátrico. E por que eu vou falar um pouco disso? Porque a gente
No começo da Covid, a gente falava muito do que ia ser o impacto psicológico e impacto psiquiátrico. Aqui a gente já vai juntar com o acometimento, cerebral mesmo da Covid. Então a gente vai dar um salto, a gente não vai falar só das reações emocionais que a gente teve durante a pandemia, a gente vai falar do acometimento da infecção mesmo, né, então por isso que já vai para esse termo neuropsiquiátrico. Tanto pode ser, né, quando qualquer manifestação, que seja por uma infecção do sistema nervoso central, ou, né, efeito direto ou indireto pela resposta imunológica, a gente vai ver às vezes por drogas ou pela mesmo a manipulação médica, mas enfim, você tem alguma alteração orgânica, né, de base. Aí a gente usa esse termo neuropsiquiátrico. E também a gente já vê porque pela evolução dos sintomas, né, que foram surgindo e que a gente foi tomando conhecimento, por que a gente não usa só psiquiátrico, né, a gente não está falando só das doenças clássicas nossas da psiquiatria. Essa figurinha do iceberg, que eu gostei de colocar nessa aula, porque a gente usa com a metáfora e para tantas coisas, né, quando a gente fala de medicina, mas eu achei que, representa muito bem o que aconteceu com a gente em 2020, né, e a lição da Covid, que eu acho que a gente leva, é exatamente isso, né, de quando a gente se dá, né, a gente dá de cara com um novo evento, e a gente tem essa visão, né, então eu tenho idade suficiente para ter vivido isso com a AIDS, né, com a epidemia do HIV, e agora com a da Covid. Então a gente via em 2020 inteiro essa ponta do iceberg. E a gente já achava, obviamente, bastante ruim, bastante preocupante e uma doença com muita morbidade, né, mortalidade, mas muita morbidade. Isso era a ponta do iceberg. De 2020 para cá, então, a gente foi descobrindo muito mais e vai descobrindo muito mais. Então, em 2020 a gente tinha esse panorama, né, expectativas, e aí ao longo da pandemia a gente foi tendo essas mostras de realidade, né, a gente foi vendo o que estava por baixo dessa ponta do iceberg. Início mesmo da Covid, do que a gente como médico via, era o anúncio, né, de que seria aí uma nova forma de síndrome respiratória aguda, a manifestação principal uma pneumonia, foi para isso que a gente se preparou e a gente, como psiquiatra, a gente estava muito no bastidor, né, observando o que ia acontecer com a tal da pneumonia e dessa síndrome respiratória. A partir daí, a gente foi, né, aquele começo, né, o receptor da ECA, a gente foi descobrindo, né, o que estava envolvido na fisiopatologia, aí foram surgindo, né, o conhecimento sobre fenômeno tromboembólico, distúrbio de coagulação, a famosa, né, tempestade de citocinas, né, estado pró-inflamatório, aí a gente foi caminhando para ver que não era só uma doença pulmonar, que era uma doença sistêmica, que afetava múltiplos órgãos, e aí apareceu a primeira referência, né, a tal da anosmia, né, então já tinha um monte de descrição sobre o acometimento clínico da Covid, e aí começaram a aparecer esses relatos, presta atenção também se você tem alteração de olfato, que até então era se você tinha um quadro gripal. A alteração de olfato, a anosmia, foi esse primeiro sinal aí, sintoma neurológico, que foi aparecendo e a gente foi ficando atento. Nesse período de 2020, quando a gente estava nessa expectativa ainda de que era uma doença sistêmica, mas que alterações de saúde mental e o papel do profissional de saúde mental, ainda de bastidor, porque a parte da saúde mental seria uma onda tardia da pandemia. O que a gente esperava ver na psiquiatria, né? E qual seria a nossa inserção? As consequências de confinamento, isolamento, as consequências das perdas e o luto. E, inicialmente, nós estávamos atentos ao sofrimento da população em geral.
Nossa preocupação é o que vai acontecer com as pessoas em quarentena, o que vai acontecer com as pessoas que já têm depressão, ansiedade, as pessoas que têm toque, né, as pessoas que têm fobias. Essa era a nossa preocupação. Gente, tem alguém com microfone que, se puder desligar, que ó, não sei se vocês estão ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Tá, então tá. Qualquer Dá para coisa vocês ouvir, me sim. interrompam, tá? Então, a psiquiatria estava lá esperando a tal da onda tardia, né, a gente achava que a gente ia ter uma pandemia que ia durar maio, junho, julho de 2020 e que a gente ia ter que atuar como psiquiatra, né, agora, no fim da pandemia, em 2021. Não foi nada do que aconteceu, não aconteceu nada do jeito que a gente previa, né. A gente começou, assim, a atender esses pacientes, então nosso primeiro papel foi, né, de acompanhar os pacientes que tinham medo de pegar Covid, os pacientes que não estavam aguentando a quarentena, e em seguida, infelizmente, toda aquela onda das pessoas enlutadas, né, que a gente teve que se preparar rapidamente para atender e continua atendendo até hoje, né, as pessoas às vezes recebendo a notícia da perda de um familiar, assim, no meio do ambulatório, né, então essa foi nosso primeiro papel. Quando foi que a gente começou a se dar conta de que que a gente poderia ter um outro papel, né, de que a Covid poderia vir com um quadro neuropsiquiátrico? Quando a gente começou a lembrar, né, de que outras pandemias virais, como da própria influenza, já traziam história, né, de consequências neuropsiquiátricas prolongadas. A própria encefalite letárgica ou outras pandemias mais recentes, já tinham alterações neuropsiquiátricas, então isso não ia ser, assim, uma grande ou na verdade uma novidade. Já existia essa possibilidade de que outras infecções virais em larga escala pudessem causar essa morbidade mental prolongada, que é o que a gente acaba vendo agora. Então um dos artigos que eu separo como até histórico agora, né, quando a gente teve, em maio de 2020, a publicação de uma meta-análise, um pessoal da Inglaterra, principalmente aqui o professor Philip Maguire, o Paulo Fosser-Polly, são pesquisadores de neuroimagem na Inglaterra, inclusive, que eu conheci nos meus estudos de psicose. Eles publicaram essa meta-análise, então já tem aí 1 ano e tanto, né, 1 ano e meio, e que era sobre apresentações psiquiátricas e neuropsiquiátricas, né, eles deram esse nome, associadas com graves quadros, né, de infecções de coronavírus. Coronavírus não a Covid-19, os outros coronavírus. Então eles foram fazer uma revisão sistemática, uma meta-análise, comparando as antigas, né, os antigos quadros neuropsiquiátricos das antigas pandemias de coronavírus com a atual. Então, isso foi lá no começo, né, antes da gente começar a ver muitos desses pacientes, né, a pandemia o vírus tinha chegado no Brasil, inclusive, há pouco tempo. Essa meta-análise, então, saiu em maio, junho, né, e publicada mesmo em julho, né, ele vai falar sobre a SARS de 2003 e a MERS de 2012, e eles vão fazer esse levantamento sobre o que acontecia na internação desses pacientes, confusão mental, humor deprimido, ansiedade, déficit de memória, insônia, mania e psicose, essas duas últimas, né, mania e psicose relacionadas com corticosteroides, e um pós-alta dessa SARS, dessa MERS antiga, humor deprimido, insônia, ansiedade, irritabilidade, déficit de memória, fadiga, sintomas de estresse pós-traumático, transtornos de sono. E aí, nesse ponto, então, você ainda não tinha muitos estudos de pós-Covid, né? Porque a gente estava falando lá, dessa publicação foi feita em maio, né? E aí eles levantavam que no SARS-CoV-2, o que eles tinham visto até então de estudos eram os relatos de delírio, de agitação na Covid aguda, né, grave, né, dos pacientes internados, e um pós-alta com a tal síndrome desexecutiva,
né, então já dando essa pista de que alguma coisa cognitiva continuava ali no pós-alta. Mas esse foi o panorama dessa meta-análise lá atrás, inicial. O que eles tentaram mostrar é que, a hora que eles estudam, né, eles levantam o que aconteceu na SARS e na MERS antiga, eles levantam as hipóteses etiológicas, aqui faltou a separação, dessas complicações da pós-infecção dos coronavírus antigos, das pandemias antigas, epidemias antigas, né. Ou efeito direto da infecção viral, incluindo a própria infecção cerebral, a doença cerebrovascular, hipóxia, resposta imunológica, consequências das intervenções médicas e essa outra parte social, né, de isolamento social, impacto psicológico pela nova doença, pela nova infecção, por uma doença grave, preocupação a respeito de infectar os outros, né, o que a gente conhece, estigma, inclusive, que era uma coisa que no começo da Covid a gente não via, né, e depois a gente começou a ver os pacientes chegando e relatando isso, né, de que teve, eu tive Covid e agora o pessoal me olha estranho no prédio, o pessoal se afasta, o pessoal me olha diferente. Então isso eles levantavam como discussão das complicações neuropsiquiátricas lá das epidemias anteriores. E aí a conclusão deles, nessa meta-análise, vai ser de que a SARS-CoV, o que se esperava então? Poderia então causar delírio numa proporção significativa nos pacientes na fase aguda, e que os clínicos deveriam estar atentos à possibilidade de depressão, ansiedade, fadiga, estresse pós-traumático e outras síndromes neuropsiquiátricas mais raras, no longo prazo, né. Então, levantava essa bola: "Olha, isso aqui já aconteceu nas epidemias anteriores de coronavírus, pode acontecer de novo". Então, delírio no quadro agudo, numa porcentagem grande de pacientes, e outros quadros, num longo prazo. A gente não estava particularmente atento a isso ainda, nessa época. Na Covid-19, né, então já na nossa pandemia, a sequência histórica foi mais ou menos essa, né, o primeiro os relatos de anosmia, que já foi observado no início da pandemia, então começou, nossa, né, ele tem uma ação nas células nasais, bulbo olfatório, então a gente já começa a falar: não é só no pulmão, né, tem acometimento, de sistema nervoso aqui também. E a outra coisa, eu não sei se vocês, lembram dessa fase da gente se assustar com os AVCs nas pessoas jovens, né, e pessoas sem fatores de risco. Porque até então o que a gente pregava e a gente usava, né, até para acalmar os nossos pacientes e tal, é que a Covid tinha, um acometimento muito raramente ia ser grave em idosos, em pessoas com muitas comorbidades, né, em pessoas, já pneumopatas, ou obesos, diabéticos, cardiopatas, idosos. E que todo o resto da população podia ficar mais ou menos tranquilo, porque a gente ia ter aí um quadro gripal de curta, né, limitada duração. Aí começaram a surgir, né, os eventos de AVCs em pessoas que não tinham fator de risco e em pessoas jovens também, né. Eu lembro que começou até a a ter morte, né, de pessoas conhecidas, né, da mídia, por AVC, jovens, né, e que foi uma coisa que chamou bastante a nossa atenção. E que então a gente começou a perceber que os pacientes podiam ter um estado de hipercoagulação e fenômenos trombóticos, e que não só os idosos, né, mais coisas estavam acontecendo aqui na Covid. Então o olhar passa a ser mais para parte de neurologia também. A psiquiatria ainda estava bem de bastidor, assim, ou meio na lateral, mais preocupada com a questão da quarentena e do luto, né. Aí o histórico dos estudos, né, é muito interessante a gente fazer essa avaliação histórica, que a gente vai vendo a história sendo construída, né, pela literatura. Abril de 2020, hã, o relato dos próprios pacientes de Wuhan mesmo, né. Ah, a primeira relato das manifestações neurológicas eram em pacientes
hospitalizados. Então, manifestações neurológicas dos pacientes hospitalizados com Covid-19 na China. Então, foi lá que surgiu, foi lá que surgiram os estudos, e manifestações neurológicas de quem? Pacientes internados. A gente tinha muito isso, até de perguntar: "Precisou internar? Foi leve? Não? Então tá ótimo, né, foi leve, não precisou ficar internado, não tem maiores riscos". Esse artigo, ele mostrava dados, né, de janeiro e fevereiro de 2020, né, então já tinha bastante paciente lá, óbvio, 214 pacientes e uma porcentagem aqui de 36% com manifestações neurológicas. E aí eles começam a descrever, categorizar, né, sistema nervoso central, tontura, cefaleia, alteração de consciência, a doença cerebrovascular aguda, ataxia e convulsões, alteração de paladar, olfato, visão, dor neuropática e lesões de musculatura esquelética. Então, esse aqui já foi um artigo do JAMA Neurology, começo de 2020. Pacientes hospitalizados, já com uma proporção grande, né, de manifestação neurológica. Aqui, se a gente olhar, julho de 2020, aí já passa a ser manifestações neurológicas em pacientes não hospitalizados. Então, aqui o foco já passa a ser, assim, o paciente não precisou de hospitalização e mesmo assim eles tiveram manifestações neurológicas agudas. Então, tudo isso agora, ainda estou falando de quadro agudo, não estou nem falando de pós-Covid. De novo, tontura, cefaleia, alteração de consciência, alteração de paladar, olfato, visão e dor neuropática. Pacientes que não precisaram de hospitalização e em pacientes que não tiveram sintomas respiratórios típicos. Então, a coisa já vai o olhar já vai se expandindo, né? Não precisou de internação, não tiveram sintomas respiratórios, tiveram vários tipos de manifestações neurológicas. Aí se começa a procurar, né, tanto em estudos pós-mortem, né, de cérebro mesmo, de avaliações, né, de tecido pós-mortem cerebral e periférico, mas também radiológicos, né, os estudos radiológicos para ver o que está acontecendo, né, em termos de patologia. Então aparece já em julho de 2020 estudos de coorte de neuroimagem, de tomografia e ressonância de encéfalo e coluna, né, de medula espinal e nervos, mostrando uma patologia macrovascular, microvascular, axial e extraaxial, com uma série de alterações, né, isquêmicas, hemorrágicas, lesão de substância branca, hematoma parenquimatoso, alteração de leptomeninge, acometimento de nervos cranianos, e nervos espinais e bulbo olfatório. Então, alterações radiológicas e também alterações de tecido pós-mortem, né, nos casos fatais. Então, esse do Lancet era um estudo de evidência inicial de envolvimento cerebral pronunciado nos pacientes com COVID fatal. Uma encefalite perivascular e intersticial, e aqui eles colocam como envolvimento de sistema nervoso central pronunciado, como a pancefalite, meningite, e lesão, né, neuronal de tronco cefálico. E na conclusão desse estudo, eles colocam que não evidenciaram achados associados com hipóxia. Os achados eles eram distintos, né, eles eram não correlacionados diretamente à hipóxia grave. Então, não eram sempre sequelas de pacientes com a insuficiência respiratória ou hipóxia, casos de hipóxia. Esse estudo aqui, gente, de já mais recente, né, de 2021, já março de 2021, é bem interessante. Essa Maura Boldrini, né, ela publica bastante nessa área. E tem esse estudo do JAMA também, Psychiatry, não sei se vocês viram, que tenta fazer essa revisão, né, de como a Covid-19 afeta o cérebro, né, o encéfalo, né, desde como o vírus chega, nós temos as hipóteses, né, de como ele chega no sistema nervoso central, o que ele vai fazer lá e o que se imagina
que esteja por baixo, né, subjacente às alterações neurológicas da COVID. Isso vem evoluindo, assim, constantemente, né, esse aqui é um paper importante, né, um paper interessante de ler, mas não tem nada, o resumo é que a gente não tem nada fechado ainda, porque isso ainda está sendo muito estudado, então é uma área onde a neuropatologia está entrando bastante, inclusive aqui no Brasil, né, vários centros estudando bastante essa questão da neuropatologia da COVID. O que vai tentar se explicar? O que acontece na fase aguda e o que pode estar por trás desses acometimentos de longo prazo. Quando a gente fala de clínica, né, da parte clínica, quais seriam as tais manifestações neuropsiquiátricas, principalmente, né, mais para o nosso lado mesmo, né, de além dos AVCs, da meningite, do quadro mais neurológico mesmo, o que estaria mais perto aqui da gente da psiquiatria? Os famosos, né, déficits cognitivos e atencionais, que foram os primeiros também descritos, né, de que existiria tal brain fog, que é com as lacunas de memória, as dificuldades de encontrar palavras, de nomear, e foi chamando a atenção porque eram pacientes até jovens, né, não eram só quadros de pacientes idosos e não eram só quadros de delírio típico, né, eram pacientes que a gente vai falar sobre, né, pacientes pós-alta ou pacientes que não tiveram quadros graves. E os nossos velhos conhecidos, ansiedade, depressão, potencialmente, né, psicose, convulsões, né, aí na linha mais neurológica, e alterações de sono importantes. A parte da psicose aqui, inclusive, eu lembro a primeira vez que alguém entrou em contato comigo para saber como encaminhar um paciente e tal, que tinha começado um quadro psicótico, como a gente sabe, com, com indícios de organicidade, que era um paciente sem nenhum antecedente psiquiátrico, que abriu um quadro psicótico já depois dos 40, logo em seguida de ter tido Covid. Então, essa pessoa me procurou para tentar tratamento para esse paciente e com essa pergunta, né: "Ah, será que tem a ver com Covid?". Nessa época ainda não tinha literatura sobre, eu lembro que eu fui procurar, eu falei: "Ah, teoricamente pode, né", mas não tinha literatura ainda, né, e começaram então a história foi bem essa, né, de começar relatos, aí depois começaram os estudos maiores que eu vou mostrar para vocês, e agora de se tentar ver, o maior tempo, né, estudos de maior duração, pós o episódio mesmo agudo de Covid, o que acontece com esses pacientes. Mas, teoricamente, já poderia acontecer sim psicose, né, desde o do início. Quando essas alterações aparecem, né, então a gente sai daquilo que a gente pensava das pessoas que estavam em casa com medo de ter a doença, ou as pessoas que tinham ficado com eh, sintomas de ansiedade ou depressivos, pós uma internação prolongada, pós muito tempo de UTI, né, e com outros déficits, a gente começa a ver na literatura que essas alterações neuropsiquiátricas, elas poderiam aparecer um tanto independente dos sintomas respiratórios, porque elas poderiam ser o início do quadro de COVID, então antes da pessoa até ter o sintoma respiratório, poderia aparecer durante o quadro agudo respiratório e depois da resolução desse quadro respiratório, não relacionados necessariamente à insuficiência respiratória. Sugerindo aí começa assim a aparecer essa sugestão de que é independente da hipóxia, né? Então, poderiam sugerir uma lesão cerebral diretamente causada pela infecção pelo COVID. E aí a gente vai ver como que os estudos tentam elucidar um pouco isso, né? Porque antes da gente pular para conclusões, né, de que é o vírus fazendo alguma coisa no cérebro, a gente tem muitos variáveis, né? A gente tem muito risco de viés nessa conclusão.
A OMS, aí só em março de 2021, né, depois a gente vai ver mais recente agora, mas em março de 2021, que a OMS publica que essa atualização dos efeitos, né, clínicos de longo prazo, aqui o Clinical Long Term da Covid-19, e vai falar de long term sequela, né. Uhum. Até então, a gente já estava vendo isso, até anedoticamente, a gente já estava vendo isso nos estudos, mas a população geral não tinha essa noção. E eu me pergunto até, se hoje em dia a população tem essa noção, porque, o que que a gente escuta na mídia diariamente, né, e mesmo alguns veículos mais científicos, a gente escuta a notícia de X pacientes recuperados, curados, né, então a gente tem os números da epidemia, da pandemia, é X pacientes, né, X pessoas morreram e X pessoas estão recuperadas ou curadas da Covid. E aí essa é uma certa falácia complicada, né, porque a gente está falando aqui da gente já saber há um bom tempo de que a gente tem quadros de sequela ou quadros da chamada Covid longa ou dos efeitos de longo prazo. Então, pelo menos em março, né, a OMS já publica esse update deles, falando sobre esse curso clínico da Covid-19, e aí ele vai tentar fazer, vocês estão vendo esse gráfico coloridinho? Ele vai falar de tempo, né, exposição, início dos sintomas, teoricamente, né, a recuperação em 2 semanas. E aqui um período que poderia se prolongar aqui 3 semanas, 6 semanas, e aqui, o que se consideraria o máximo, né, de considerar antes de você pensar em sequela ou Covid longa. Então, nos casos leves, uma recuperação em 2 semanas, que é até o tempo que a gente usava, né, para falar: "Ah, já posso voltar a trabalhar". Não sei quem de vocês teve Covid, mas eu tive e era nítido, assim, a gente: "Ó, deu 14 dias, né, tô curado". E a gente voltava a trabalhar aqui com essas 2 semanas. E casos graves, que poderiam se estender aqui até 6 semanas, e se esperava a recuperação. Passadas 6 semanas, a gente já começava a pensar em sequela ou complicações de longo prazo. O que que a gente via na prática? Que pessoas que não internavam ou que não tiveram Covid grave, tiveram quadros leves, passadas as 2 semanas, voltavam à vida, né, ativa, trabalho, e voltavam com, principalmente, né, fadiga, mesmo que elas não tinham estado internadas, UTI, nada, e tinham um quadro de fadiga, mialgia, ainda alteração de paladar, ainda alteração de olfato, cefaleia, tontura, hipotensão, enfim, muitas, alterações, mesmo em quem teve aqui esse quadro agudo resolvido, né. Então a OMS vai falar que algumas pessoas poderiam ter sintomas que duravam semanas ou meses depois da recuperação da doença aguda, que esse estado persistente, era chamado de condição pós-Covid, mas que aí a gente lembra, né, de ter visto N outros tipos de nome. Não tinha uma definição internacionalmente, um consenso internacional na definição do que era uma condição pós-Covid. Mas eles já ressaltavam que qualquer pessoa, mesmo que não tivesse sido hospitalizada e que tivesse tido a doença na forma leve, podiam ter quadros, né, de sintomas persistentes ou tardios. E com esse adendo, né, de que alguns pacientes desenvolviam complicações médicas que poderiam ter, né, gerar sequelas de saúde, né, e a gente via isso tanto em termos cardíacos, neurológicos, né, renais, agora a gente sabe, né, diabetes, enfim, uma série de outras complicações de saúde. Então isso aqui foi no começo do ano pela OMS. Na época, então, a melhor definição que a gente tinha, né, da Covid longa,
foi quando a gente teve essa publicação da Nature, em abril, que tenta definir, né? Então, quadro COVID pós-aguda, né? As subagudas seriam os quadros que persistiriam até depois de 4, 12 semanas após o início dos sintomas. Então, passou aquele um mês, 4 a 12 era subaguda, passou de 12 semanas, passou de 2, 3 meses, COVID crônica, né? Então, essa foi uma definição que a gente trabalhou com ela um período. E que esse autor, eu acho que deve estar pequenininho para vocês, mas também depois eu posso mandar nos slides. Esse autor vai falar, né, essa COVID pós-aguda, com alterações persistentes que incluíam, e era o que a gente via bastante na prática, né? Fadiga, mialgia, cefaleia, a desautonomia e os tais déficits cognitivos do chamado brain fog. Ansiedade, depressão, alterações do sono, estresse pós-traumático em até 30 a 40% dos sobreviventes. E são as principais alterações que a gente vê e que a gente vai ver nos estudos. A fisiopatologia dessas alterações neuropsiquiátricas todas, variada, incluindo alterações imunológicas, inflamatórias, trombose microvascular, efeitos iatrogênicos de medicação, impactos psicossociais da infecção. Ou seja, aqui nesse paper, ele tenta colocar como a etiologia do quadro neuropsiquiátrico pós-agudo é múltiplo, né? Múltiplos fatores. A gente não consegue apontar uma única etiologia para isso. Desde do que a gente imagina, né, de cascata inflamatória, interleucinas e tudo que isso está, geralmente a gente já conhece de associado às alterações, né, de cerebrais e alterações que a gente tem nos quadros de depressão, por exemplo, até se você tem alterações microvasculares em determinadas regiões do cérebro, e se você tem alterações de tronco encefálico, você vai ter alteração de astrócito, você vai ter ativação de micróglia, você vai ter fagocitose neuronal, e você vai ter a subjacente, que faz sentido com a clínica, também alterações no sistema glutamatérgico. Então, essas são consideradas as bases dessas alterações neuropsiquiátricas que persistem. Então, não é aquela pessoa que internou, fez um AVC ou fez um episódio de delírio na UTI e pronto, isso é o quadro neuropsiquiátrico da COVID. Não, né? Tem muito mais coisa e por isso que a gente entende esse aparecimento das sequelas. E eu vou falar um pouquinho depois sobre os possíveis vieses que a gente tem quando a gente pensa em complicação psiquiátrica. Agora sim, 6 de outubro, agora a OMS deu a declaração, né, fez a declaração oficial do que é a condição pós-Covid, né? E aí eles entraram, né, eles têm esse consenso, uma história de Covid, SARS-CoV, infecção de SARS-CoV-2, provável ou confirmada, um quadro, geralmente, nesses 3 primeiros meses, que surge nos primeiros meses do início da COVID, e os sintomas duram pelo menos 2 meses e que não podem ser explicados por um diagnóstico alternativo. É mais ou menos o que a gente entendia mesmo, né, por síndrome pós-COVID. Então, surgiu aí do dia 1 ao dia 3 meses, e durou aí uns 2 meses para a gente não ter tanto falso positivo e ter um impacto na vida da pessoa e que você não consegue atribuir simples a uma outra causa óbvia, né? Alguma outra doença que essa pessoa já tinha ou alguma outra doença que ela veio adquirir e que então a hipótese mais provável é que tenha sido uma sequela da COVID. Sintomas comuns: fadiga, falta de ar, disfunção cognitiva e nesses outros vão entrar da nossa parte psiquiátrica, principalmente, né, ansiedade, depressão, alteração de sono, tendo impacto no seu funcionamento diário. O que é interessante também, né, que as pessoas geralmente perguntam, mas é algo que foi contínuo da época da infecção, algo que eu já tinha aqui no início e continuou, ou é algo que surgiu
de novo, né, do nada. As duas coisas. Então, tanto os sintomas podem ser de início novo, né, new onset mesmo, depois que você já se recuperou do episódio agudo da COVID, ou persistência de algum sintoma que veio desde o início da doença. Também podem ser sintomas que flutuam, né, flutuantes, ou sintomas que vão recair, né, recorrência, relapso ao longo do tempo. Ou seja, o curso, gente, é bem heterogêneo. Não precisa ser necessariamente algo que você já começou a apresentar durante os seus primeiros dias ali de COVID. Você pode ter passado por um período de recuperação e pode ter desenvolvido o quadro neuropsiquiátrico depois. Pode ter tido melhora, depois piora, e pode ter sido uma coisa diferente do que você teve no agudo. Isso a gente vai mostrar um estudo maior que comprova, assim, que dá força para essa declaração da OMS. Tudo bem até aqui? Sim. Excelente. Estão conseguindo acompanhar? Tá tudo bem? Sim, senhora. Tá, vamos lá. Aqui são só algumas dicas, né, reunião de alguns artigos, que quando eu fui fazer toda essa revisão, a gente passa, né, faz todo esse rastreio, e tem alguns artigos mais essenciais, acho mais relevantes, então algumas dicas de artigos para vocês, de todo aí 2021, né, um artigo sobre o segmento de 6 meses da Covid-19 em pacientes, né, após alta, do Lancet, do começo do ano, a frequência, né, quais são as frequência e os tipos de sintomas persistentes nos pacientes com Covid, revisão sistemática saiu no JAMA, em maio, essa caracterização dimensional das sequelas pós-agudas da Covid da Nature, abril de 2021, e essa revisão que eu já mostrei para vocês da Nature a síndrome da aguda pós-Covid, de abril de 2021. Então, são alguns artigos que eu acho que são de interesse. A gente vai discutir alguns outros com maior profundidade. Eu não sei se vocês já leram esse artigo. Alguém já leu? Talvez muita gente já tenha lido, mas eu acho que é um artigo interessante de trazer. São 2 artigos na sequência do professor Paul Harrison. Esse primeiro, de maio de 2021, que saiu no Lancet Psychiatry. Depois ele vai ter uma outra abordagem, mas dessa mesma banco de dados, bem grande, e que vai falar sobre neuropsiquiatria, sequela neuropsiquiátrica também. O que eles fazem aqui que eu achei interessante, gente? Até então, quando a gente está falando, inclusive desses aqui que eu citei, e do que a gente estava falando dos artigos de Wuhan lá atrás, é óbvio que a gente está falando de estudos difíceis de serem feitos, né, estudos retrospectivos e estudos baseados, né, quando a gente fala como esses pacientes ficaram após a alta. São reavaliações feitas por telefone, feitas por internet, são feitas por relatos, né, de sintomas, então autorrelatos. Então, eles têm muitos vieses, né, esses estudos que eu estou falando até agora. E é lógico que você está falando de 200 pacientes aqui, 100 pacientes ali, isso limita bastante, né? Então, esse estudo do Lancet, eles fizeram algumas coisas interessantes para lidar com alguns vieses. Um do número, né, que a gente já pode ver aqui, que eles pegaram um banco, né, o banco de dados eletrônico grande, né, de 8 milhões de pessoas, a base principal dos Estados Unidos, e aí eles conseguem dados de saúde de 230 e tantas mil sobreviventes da Covid-19. E eles vão ver o que aconteceu com essas pessoas nesses 6 meses pós início da Covid. Então, é do dia 1 ao dia 180. Eles pegam os registros médicos dessas pessoas. Então, tem um número grande, né? Isso ajuda.
Outro viés que eles conseguem contornar. Quando a gente fala assim, as pessoas tiveram Covid e tiveram sequelas, né, clínicas várias ou neuropsiquiátricas. A gente pensa o primeiro viés, né, são os pacientes que ficaram entubados. Então, a gente tem que ter estudos em que a gente veja paciente entubado e não entubado. São pacientes que tiveram delírio, então a gente tem que ver pacientes que tiveram ou não delírio. São pacientes que tiveram quadros muito graves. Não, então a gente tem que ver pacientes que tiveram quadros leves também. Então, a gente vai abrindo, né, tendo que incluir numa amostra os quadros mais heterogêneos, porque senão a gente vai atribuir esse quadro neuropsiquiátrico é do que, afinal? É da hipóxia? É da encefalite? É do delírio? É das drogas que eu usei na internação? Né, das medicações? Das sequelas, enfim, de uma internação prolongada? Aqui, a gente dá conta, esse estudo tenta dar conta de um outro viés. Qualquer internação ou qualquer afecção grave vai gerar alguma sequela sistêmica, pela inflamação em si, enfim, pela resposta do organismo, pela gravidade do quadro, independente do que foi o quadro. Então, poderia ser Covid, poderia ser qualquer outra coisa. Então, aqui eles fazem uma comparação com alguns grupos. Então, aqui começa a ser um estudo controlado. O que eles fazem? Bom, Covid-19 é uma infecção viral, vamos usar como grupo controle uma outra infecção viral. E vamos usar outros quadros graves da época, que as pessoas podem ter tido na época e comparar. E aí ver se os pacientes que tiveram Covid têm mais sequela neurológica e psiquiátrica. Então, esse estudo eu acho interessante por causa disso. O professor Paul Harrison, eu até me assustei um pouco quando eu vi o nome dele aqui, ele é um psiquiatra super relevante da área da neuropatologia também, lá de Oxford, e eu via ele sempre em congresso de esquizofrenia e tal. Achei muito interessante quando eu vi ele liderando esse estudo COVID. Se vocês não leram ainda, é um estudo que vale a pena ler. Eu vou fazer um resuminho, vocês não precisam se assustar com a quantidade de informação no slide. Então, esse aqui vai fazer 6 meses, o desfecho neurológico e psiquiátrico em 6 meses, desses 200 e tanto mil sobreviventes. Lembrando só, são registros de saúde eletrônicos, então você não está fazendo avaliação pessoal do paciente. O que eles definiram? Eles definiram 14 condições, né, que eles chamam de sequelas neurológicas e psiquiátricas, que ocorreram do dia 1 ao 180, depois do evento index, ou seja, diagnóstico COVID, dia 1 até o dia 180. O que aconteceu com essas pessoas? Aí os diagnósticos CID mesmo, né, o diagnóstico dos registros, se esses pacientes tiveram ou não. Então, tinha que ter os códigos CID-10. Hemorragia intracraniana, AVC isquêmico, Parkinson ou parkinsonismo, Guillain-Barré, desordens, né, doenças de nervos, raízes nervosas e plexos, doenças musculares e de junção mioneurais, doenças neuromusculares, né, encefalite, então todos esses quadros neurológicos. Aqui já mais para o nosso lado, diagnósticos de demência, vários tipos, né, de demência, transtornos psicóticos, transtornos do humor, transtornos ansiosos. Então, pegando todo F20, passando pelos F30, passando pelos F40, e, como um todo, né, psicótico, humor e ansiedade, assim como avaliando cada categoria separadamente. CIDs também de transtorno de uso de substância, pessoal do F10 ao F19, e os códigos de insônia. Então, eles dividiram, né, os desfechos eram esses 14 desfechos neurológicos e psiquiátricos, em 6 meses. O que eles fizeram? Eles pegaram um grupo controle de pacientes com diagnóstico de influenza e um outro grupo controle com paciente com diagnóstico de qualquer infecção de trato respiratório, incluindo influenza, no mesmo período. Então, aí eles conseguiram controlar por esse fator infecção viral respiratória,
Então, eles usaram o vírus influenza como um controle para ver o desfecho. E aí a gente ganhou um resultado interessante disso. Ao mesmo tempo, eles tinham mais outros grupos controles, 4 coortes de pacientes que foram diagnosticados no mesmo período com outro evento do tipo dermatite mesmo, infecção de pele, urolitíase, fratura de um osso large bone, né, uma fratura de um osso grande, e embolismo pulmonar. Então, o que eles estavam querendo ver aqui? Outras doenças tiveram os mesmos desfechos, outras condições cirúrgicas, né, ou clínicas graves. Então, eles tentam tirar esse viés, gente, né, de se é da COVID ou se é de alguma outra afecção, né, outra resposta inflamatória, enfim. O que eles encontraram? Isso aqui também é outra coisa importante. Quando a gente fala de, o paciente evoluiu com quadro X pós-Covid. Você vai falar, mas ele já tinha? É o mesmo? Eu só estou fazendo o diagnóstico agora porque eu estou mais atento, mas esse paciente já tinha, então não tem nada a ver com a Covid. O que eles fazem, né, o que é bonito de se fazer nos estudos, elegante, é você diferenciar se essa pessoa já tinha ou se essa pessoa passou a ter esse desfecho que você está procurando. Então, eles fazem isso nesse artigo. Quando eles vão falar da incidência desses desfechos, eles separam em a pessoa teve qualquer um desses desfechos, os 14, qualquer um, né? Eu avaliei nesses 180 dias. Tem algum CID desses 14? 33%. É mais ou menos o que a gente escuta, né? Por aí, de 1/3 vai ter alguma queixa, algum desfecho neuropsiquiátrico aí pós-Covid. Só que aí eles separam, quando eles falam any first desfecho, qualquer primeiro desfecho, a primeira apresentação neuropsiquiátrica dessas 14, nesses 6 meses, 12%, quase 13%. Quer dizer, obviamente cai, mas ainda mostra que são pacientes que não tinham esse sintoma antes, esse quadro antes, esse CID. Eles começaram a ter no COVID pós-COVID. Demência, aí ele vai especificar cada um dos que interessam para a gente, né? Demência, 0,67%, demência que não tinha prévio ao COVID. E aqui ele vai separar também cada um dos nossos de interesse entre na vida, demência não tem o antes e depois, demência só depois, a pessoa não podia ter demência antes para entrar nesse diagnóstico aqui, nesse índice. Mas ter um CID qualquer, de qualquer transtorno de humor, ansiedade ou psicótico, qualquer, 23, quase 24%. Se você for olhar primeiro surgimento, né, o surgimento pós-Covid ali, 8%. Então, também, de novo, obviamente cai, mas tem o surgimento, assim, num nível importante, né? Qualquer transtorno de humor separado, 13%, qualquer transtorno de humor, primeiro episódio no pós-Covid, 4%. Ansiedade, um pouquinho maior. Ao longo da vida aqui, então, 17%, primeiro, 7%, é maior do que o transtorno de humor. O transtorno de humor aqui engloba mania, mas ele faz questão nesse artigo de falar que mania apareceu muito pouco. O grosso desse número era depressão mesmo. E na maioria dos estudos, quando a gente vai ver, aparece como ansiedade mesmo, o mais marcante. E aqui entram todos os CIDs de ansiedade, na verdade, né? Então, vai dar um número maior mesmo. Então, uma primeira apresentação de ansiedade pós-Covid, não era aquele paciente nosso já antigo, ansioso, né? Transtorno psicótico, né? Alguma desordem psicótica. Bem menos. Qualquer 1,4, primeiro 0,42, bem menos que os outros, né? Mas aparece. Transtorno por uso de substância, qualquer. Então, tinha um tanto de pessoas que já tinham, né? 6,58, pega todo o período, toda a vida. Primeiro episódio, né? O surgimento de um CID de transtorno de substâncias, quase 2%. A insônia também, 5% toda a vida, 2% de surgimento pós-Covid. Então, eles fazem essa
Isso são dos pacientes COVID. O que ele vai fazer agora? Ele vai comparar com os grupos da influenza. Antes de falar da influenza, ele faz ele chama atenção para esse dado, gente, que a incidência e o risco relativo desses diagnósticos neurológicos e psiquiátricos estavam aumentados, né, mesmo nos pacientes com COVID-19 que não precisaram de hospitalização, porque ele faz bem bonitinho nesse artigo também. Pacientes que não foram hospitalizados, pacientes que foram hospitalizados, mas não precisaram de UTI, pacientes que precisaram de UTI e pacientes que tiveram na UTI e com encefalite, que é o nome que ele dá para delírio, tá? Então, ele faz 4 grupos. O que ele vai mostrando nesses 4 grupos? Que mesmo a maioria, aliás, desses 200 e tantos mil, eram pacientes não internados. O número menor de internados e, óbvio, um número menor ainda de pacientes com encefalite. E aí ele vai mostrar que todos esses 14 desfechos estavam aumentados nesses pacientes, mesmo nos pacientes que não precisaram de hospitalização, que é uma tônica de todos os artigos que a gente vai lendo, né? Vai ter uma relação com gravidade? Nesse estudo, sim. Para muitos desfechos, você vai ter uma relação. Os pacientes com encefalite tinham um risco maior do que aqueles que estavam na UTI sem encefalite, que tinham, por sua vez, um risco maior do que aqueles pacientes que não foram internados. Você vai ter essa escadinha. Só que uma coisa interessante, né, e que a gente vai ver no estudo brasileiro também, essa escadinha não vale para todos os diagnósticos. Vale para os diagnósticos mais neurológicos, mas não para os diagnósticos mais psiquiátricos. A gente vai tentar ver, em resumo, que ter o delírio, encefalite, ficar na UTI, em geral é um fator de risco para COVID longa, mas não necessariamente é o que explica o nosso aumento de ansiedade e depressão. Isso é bem relevante para a gente. Acabei de falar, é uma das conclusões desse artigo. Quando ele olha as afecções neurológicas, né, os transtornos neurológicos, as nossas doenças psiquiátricas, né, transtornos de humor e ansiedade, mostraram uma relação menor, mais fraca, com esses marcadores de gravidade de COVID, tanto em termos de incidência como de risco, razão de risco. Então, estar internado, estar na UTI ou ter encefalite não é o que predizia transtorno de humor e de ansiedade, é o que predizia transtorno neurológico. E aí ele vai fazer essa hipótese, né, de que talvez isso implique, isso signifique que, ao menos em parte, essas implicações psicológicas e outras, né, de ter a COVID, diagnóstico de COVID, estejam relacionadas à depressão e ansiedade, mais do que ser diretamente um efeito cerebral da doença. Na verdade, a gente deve meio que supõe que seja uma interação das duas coisas, né? Porque tem bastante motivo bioquímico também, biológico, para essas alterações, né? Mas, em termos de estudo, não tem essa relação direta, do tipo, só quem ficou internado com delírio vai ter um desfecho psiquiátrico. O que eles fazem a seguir, gente, então, um artigo já mais recente, na verdade, bem recente, de setembro de 2021, é o mesmo grupo, né, a mesma autora principal e o mesmo Paul Harrison aqui como pesquisador principal, eles vão fazer uma outra coisa interessante, que acho que é o primeiro estudo que faz isso, que vai mostrar em relação às janelas do tempo, em que momento essas alterações aparecem. Porque até então a gente está falando meio num blocão, né? A gente sabe que os pacientes têm os quadros agudos e que quando a gente faz estudos de segmento, ali 3 meses, 6 meses, eles vão ter um relato ali de alterações, né, de sequelas. Essa parte do estudo, eles vão tentar ver essas janelas das sequelas. E que tem uma coisa que é bem interessante para a gente. Então, ele pega esse mesmo banco
de dados, ele pega esse mesmo delta-T aí de 6 meses, e ele vai olhar de novo para alguns fatores, e ele vai tentar ver em que momento eles aconteceram. Se durante a fase aguda, junto com a fase aguda, e continuaram, ou se foi só depois na fase pós-aguda, né? Então, a gente vai ver o que eles mostram aqui. Que eles falam, ainda de novo em comparação com a influenza, né? Tudo aquilo que eu falei aqui atrás sobre a incidência, risco relativo, era em relação à influenza. A conclusão do estudo, acho que eu esqueci de falar, mas é mostrando que para todos os itens, os 14 desfechos eram maior no grupo COVID-19 do que no grupo influenza. Eles estavam tentando mostrar exatamente isso, que só ser um quadro pós-viral não explica, né? Aqui, ele vai mostrar que em cada 3 pacientes tinham ou mais das sequelas de COVID longa entre os meses 3 e 6 depois do diagnóstico de COVID. E aqui, de novo, significativamente mais alto do que depois, essa período de 6 meses pós-influenza. 1 em 3, né, um número importante. E aí ele vai colocar que 2 em 5 dos que tiveram essa COVID longa, eles não tinham, 2 em 5, não tinham esse desfecho nos primeiros 3 meses. Ou seja, uma minoria, né, mas eles tiveram sintomas a partir de 3 meses. Não foi nem no agudo, nem ali no logo depois, foi depois de 3 meses que o desfecho apareceu. Aí ele vai falar, aqui ele está falando da COVID longa em geral, tá? Esse artigo já não vai falar só da parte neuropsiquiátrica. Vai falar que o risco de COVID longa foi maior nos pacientes que tiveram a COVID mais grave, né, a fase aguda mais grave, mas é uma coisa que se repete também nos estudos. Em geral, vocês vão ver mais frequente em mulheres e, para surpresa de muita gente, mais frequente em adultos jovens, porque a gente tem muito essa relação, né, de que a COVID grave vai ser mais grave em idosos. Mas o risco, até me perguntaram isso numa outra aula, né? Se a COVID longa, a idade era mais fator de risco. Não necessariamente. Ai, que pena. Era mais relacionada com mais relacionada com adultos jovens. Nesse estudo não teve diferença racial. A gente tem estudo que mostra pessoas. Gente, tem alguém com o áudio aberto, rapidinho. Tem estudo que mostra asiático com maior risco, tem estudo que mostra negros com menor risco. Esse aqui não tinha diferença racial. Mas as mulheres aparecem, em geral, nos estudos com maior risco para COVID longa. Aí ele vai colocar sintomas cognitivos, quase 8% aqui nos 6 meses em geral, quase 4% nesse intervalo do 3, 6 meses. Ansiedade e depressão, bem alto aqui nos 6 meses em geral, 15% nesse período 3 a 6 meses. Quando a gente olha em figura, a figura não está está um pouquinho embaçada, mas eu vou tentar mostrar, porque aqui os desfechos são diferentes daquele primeiro estudo deles. Vai falar de dor torácica, de garganta, alteração de respiração, sintomas abdominais, fadiga, ansiedade, depressão, dor, cefaleia, sintomas cognitivos, mialgia ou qualquer sintoma. Aí ele vai diferenciar essas cores, a cor de rosa. O rosa mais clarinho são os primeiros 90 dias apenas. Então, é uma fatia de porcentagem, uma fatia de incidência desses sintomas. 90 a 180, esse rosa meio termo, é o 90 a 180 apenas, ou seja, 3 a 6 meses. Não teve antes. E o rosa escuro é englobando todo mundo. 1 a 90, 90 a 180. Os 6 meses em todos. Então, a gente vê que tem 3 grupos
né? Tem pacientes que tiveram sintomas só nos 3 primeiros meses, pacientes que tiveram sintomas só a partir do dia 90, e tem pacientes que tiveram sintomas durante todo o período, né? Eles são bloquinhos. Então, não é necessariamente sequela da infecção aguda. Você pode ter o que a gente chama, né, de novo, né? O surgimento que surgiu sem uma doença base, sem o sintoma prévio. Ele apareceu depois. E alguns não, alguns são os mesmos desde o começo. Mas você tem, para cada patologia, para cada desfecho, você tem as frações um pouquinho diferentes. Mas a gente olha ali a ansiedade e depressão, que é o que importa bastante para a gente, ele é bem fracionadinho, assim, ele tem uma porcentagem aqui, olha, que apareceu no dia 90 para frente. Ele não existia antes. E tem uma fração que apareceu no começo, até os 3 meses, e sumiu. E uma fração que começou com ansiedade e depressão e continuou até 6 meses. Sintomas cognitivos, mais no começo e menos mais para frente. A dor é uma das interessantes também, que ele vai mostrar. Enfim, depois vocês leiam cada um deles, né? Mas é interessante ver o que eles conseguiram fazer nesse estudo. Por fim, eu queria falar um pouco do estudo do HC aqui de São Paulo, que tem alguns diferenciais e alguns resultados que corroboram já a literatura, mas tem algumas coisas interessantes. Esse estudo do HC, ele é feito conduzido por vários departamentos, né, do Hospital das Clínicas aqui da USP. Esse artigo está no pré-print, né, não foi publicado ainda, né, mas ele está no pré-print. Ele vai ver a parte psiquiátrica e cognitiva. O responsável principal é o professor Orestes Forlenza, mas tem a colaboração aqui do professor Eurípides, do professor Geraldo Busato, e o aluno, o autor, né, o primeiro autor, que é o preceptor, é o Rodolfo Damiano. Então, eu coloquei aqui como eles pediram, né, o estudo pede para ser citado dessa maneira, e ele se chama, então, morbidade psiquiátrica e cognitiva posterior, né, a Falloway, né, sequência de infecção por SARS-CoV-2 moderada e grave. Um estudo de coorte. O que o pessoal do HC fez? Né? Vamos falar um pouquinho desse estudo, porque ele está no pré-print e a gente consegue ver esses dados. Foi postado em abril, ele está circulando para revisão numa revista. E, para quem não viu, eu sugiro que vejam, está disponível no YouTube da FAPESP. A FAPESP fez uma sequência de webinars sobre Covid, sobre pesquisa em Covid, e esse estudo é um estudo financiado pela FAPESP, e ela apresentou vários webinars sobre Covid e sobre os estudos que ela financia. Esse webinar foi ao ar em junho. Depois dele, teve um webinar só sobre a neuropatologia do Covid, que é bem interessante também. São vários pesquisadores discutindo, é engraçado porque eles são de diferentes centros, né? Tem do Brasil, tem da Alemanha, enfim, tem acho que dos Estados Unidos. E é muito interessante ver essa evolução da pesquisa da neuropatologia, porque cada grupo está fazendo uma coisa, né? Está pesquisando uma coisa, e os resultados são diferentes em cada grupo, né? Então você vê a pesquisa, a ciência sendo feita tipo em vivo ali mesmo, na hora, porque eles discutem nesse webinar, é muito interessante eles discutindo as diferenças de achados neuropatológicos. Eu não falei também, mas tem, para quem tiver interesse, um grupo da Unicamp, que está fazendo, já faz algum tempo, a parte da neuroimagem, né, dos pacientes com COVID e com COVID longa. A pesquisadora principal desse grupo da Unicamp, né, da pesquisa com ressonância, a Clarissa Yassuda, ela foi não só minha colega de turma, como ela foi minha dupla de internato. A gente era da mesma panela, ela era minha dupla mesmo. Eu fui fazer psiquiatria, ela foi fazer neurocirurgia,
Nós duas acabamos na neuroimagem, e ela ficou, né, nesse grupo da Unicamp, e ela que está conduzindo os estudos de neuroimagem de Covid no Brasil. São estudos bem interessantes também, acho que também estão em pré-print, né, ela já apresentou em eventos e tal, mas o paper está em pré-print também. Então, quem tiver interesse, esse webinar da FAPESP vai falar sobre vários estudos de Covid, mas o professor Geraldo Busato vai apresentar essa parte da psiquiatria aqui. O que o pessoal do HC fez? Eles começaram, né, a seguir os pacientes internados por Covid. Então, aqui a gente vai ter já, na verdade, um viés, né? Não são pacientes, todos os pacientes com todos os tipos, né, de gravidade, são pacientes que eles mesmos já colocam com Covid moderado ou grave, não entra paciente leve, são só pacientes que foram consecutivamente internados no HC o ano passado. Então, é um número grande, eles conseguiram fazer o segmento de 425 desses pacientes. Tiveram um tanto de perda relevante, porque esses pacientes foram contactados não só para fazer o segmento por telefone, eles vieram no HC fazer toda a avaliação. Então, eles tiveram um tanto de perda. Eles têm 425 pacientes nesse estudo. Todos também eles não pegaram infância e adolescência, são todos maiores de 18 anos. E eles fizeram uma avaliação de 6 a 9 meses depois da alta. O que eles têm de ganho? Então, eles fizeram essa avaliação presencial e, ao contrário de todos os outros estudos que fazem autorrelato de sintomas, entrevistas não estruturadas, instrumentos não estruturados, ou registro, né, medical records, né, de registros de prontuário, eles fizeram entrevistas estruturadas. Então, eles fizeram CISR, em alguns pacientes eles fizeram SCID, eles fizeram as escalas, né, de depressão e ansiedade, escala hospitalar de depressão e ansiedade, escala de checklist de estresse pós-traumático, eles fizeram alguns testes de avaliação, né, neurocognitiva, e eles têm todos os dados da gravidade da internação, de intercorrências clínicas, enfim. Eles têm os dados bem concretos. O que eles encontraram? A incidência de depressão de 8%, TAG mesmo, transtorno de ansiedade generalizada, 15,5%, transtorno de estresse pós-traumático, que é um item que tem aparecido bastante nos estudos como um dos desfechos da COVID, 13,6%. E a declínio de memória em metade dessa população. O que esse estudo tem, então, de útil, né, de relevante, é essa avaliação pessoal, essa avaliação padronizada, né, em avaliação clínica. O que tem de não tão bom é essa questão de ser só pacientes graves. O que mais que eles encontraram? Eles foram ver os preditores, né, desses desfechos psiquiátricos cognitivos. Não acharam nenhum preditor de gravidade, né, nenhuma desses desfechos tinha um preditor de gravidade da fase aguda. Internação mais prolongada, necessidade de UTI, as comorbidades, o grau, né, de insuficiência respiratória, enfim. Nem estressores psicossociais. Estressores psicossociais aqui seriam, que eles colocam, perdas financeiras relacionadas à Covid ou luto, né, relacionado à Covid. Então, eles fizeram toda essa avaliação, eles não acharam nenhum preditor. O que eles acharam como preditor de depressão e ansiedade foi o estado, que eles fizeram várias avaliações de saúde geral, fragilidade e uma pior saúde geral, estado de saúde geral, eram preditores de depressão e ansiedade. Mas gravidade, não. Gravidade da Covid, da internação por Covid, não. Então, o resumo, gente, lógico que eu não apresentei todos os estudos de segmento de Covid, mas o que eu posso falar para vocês do que tem publicado é que a gente tem uma coisa complexa aqui pela frente, porque a gente tem estudos em diferentes populações,
estudos com desenhos, né, extremamente diferentes. As definições, inclusive, né, de COVID longa e as definições de cada desfecho que eu estou procurando também variam nos estudos, né, as medidas de desfecho variam. Muitas vezes são autorrelatos, né, de perda de memória, autorrelato de sintoma depressivo, autorrelato de insônia. A maioria, avaliação transversal apenas, né, por questionários não estruturados, autopreenchidos, avaliações por telefone ou informação de registro hospitalar. Então, na verdade, né, tudo isso aponta que existe, né, a COVID longa, parece ser uma coisa que tem uma incidência maior de desfechos neuropsiquiátricos, não estão necessariamente associados com, não são exclusivos de pacientes que já tinham quadros psiquiátricos antes, não estão sempre relacionados à gravidade do quadro agudo da internação, podem acometer pessoas mais jovens, né, que é uma outra preocupação nossa também. Então, em resumo, até o momento, a gente sabe que os sintomas são vários, você não tem um desfecho único para falar a complicação neuropsiquiátrica da COVID é essa. Não está restrita a paciente internado, né, eu falei várias vezes, não são explicados apenas pelas variáveis de gravidade ou eventos, né, do tipo intubação na internação. Ocorrem quadros leves, embora com menos frequência, né, tem esse gradiente de gravidade, mas a gravidade não explica tudo. Ocorrem em adultos jovens e talvez a faixa etária, inclusive, seja um fator de risco. Tem alguns outros fatores de risco que a literatura discorre, inclusive tabagismo, pode ser um dos fatores de risco. Eu gosto de falar, porque eu puxo sardinha para o meu lado, porque eu trabalho com tabagismo, então a gente precisa dar uma olhadinha para isso. Aqui não ocorre exclusivamente em quem já possuía um diagnóstico de transtorno mental. Embora, talvez vocês já tenham lido, e eu vou falar aqui no final desse slide, dessa questão bidirecional dos quadros psiquiátricos. Etiologia das complicações neuropsiquiátricas. Isso aqui, gente, é um mundo, é um oceano, assim, para quem quiser estudar, né? Não está esclarecida, não está definida, e hoje o que se fala multifatorial, tanto por eventos psicossociais, efeitos diretos do vírus no cérebro, resposta inflamatória é onde os pesquisadores mais apostam e que faz sentido para a gente da psiquiatria, que tem a ver com essa questão inflamatória, alterações vasculares, lesão de endotélio, e muitos autores questionam essa coisa da possível emergência também de que a COVID faça reativar alguns vírus que podem estar quietinhos ali, né? Epstein-Barr, herpes vírus. Então, não se sabe se não dá para descartar isso, né? De que seja o efeito direto do SARS-CoV ou outros vírus. Ele pode acordar a resposta imune do organismo de diferentes maneiras. Deixa eu ver se eu esqueci. Sim, sem fatores preditores definidos, mas sexo feminino mais frequente, lembra que eu falei? E a questão bilateral, bidirecional, na verdade, com transtornos psiquiátricos. Isso é uma coisa uma área bem discutida na literatura também, que vocês devem ter acompanhado, de que ter um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico, faz você ter um risco maior de ter COVID e faz você ter um risco maior de ter COVID grave e de morrer de COVID. Principalmente, né, quando você faz estudo por diagnósticos, a esquizofrenia foi um desfecho, assim, foi um fator que aparece como muito importante, como do tipo de patologia, né, o tipo de paciente que mais risco tem de ter COVID grave e de morrer por ter óbito por COVID. Então, um dos artigos, acho que não sei se do próprio Paul Harrison, que mostra esse efeito bidirecional. Pacientes que têm doença mental têm mais risco de COVID, e quem tem COVID vai ter um risco maior de complicações psiquiátricas depois. Não falei aqui, esses artigos que eu falei não falam de suicídio, mas aparece na literatura também emergência de ideação, tentativa de suicídio como uma complicação pós-Covid.
em pacientes que não tinham antes, talvez com substrato orgânico aí, né? Quem estuda suicídio sabe que isso ocorre, né? Pode ocorrer. Óbvio que a gente finaliza sempre com esse, né? Necessidade de mais estudos, claro, até porque a doença está em andamento, como que a gente faz avaliação de pós-Covid, se a gente está, né, no meio da pandemia, então, obviamente que a gente vai ter daqui para frente mais estudos com maior tempo de segmento, né? Eu conversei com o professor Geraldo, que é um dos pesquisadores do estudo aqui do HC, eles estão fazendo outros estudos de segmento de Covid. Sobre esse estudo que eu comentei com vocês, ele coloca, né, que aonde eles estão indo, de pensar numa hipótese, e a literatura está levantando bastante isso, da relação dessa Covid longa com a síndrome da fadiga crônica, porque uma das queixas que eu acho que mais fica para a gente, né, é essa questão da fadiga associada, e foi o que eles encontraram nesse estudo, nessa questão da fragilidade e dessa percepção de saúde pior. Então, eles estão indo mais para essa linha, e a literatura também vai de alterações inflamatórias, e talvez essa Covid longa indo para a mesma linha ali da síndrome da fadiga crônica. Manejo ainda sem manejo específico, então os focos de estudo vão desde, né, de drogas que vão interferir em sistema glutamatérgico, drogas que vão interferir no sistema imunológico, mas não tem um manejo específico. E a mensagem que fica, mesmo para nós que somos médicos, estamos, né, convivendo, né, com o estudo disso diariamente, mas para a gente prestar atenção na gravidade da Covid-19, no sentido de não era, né, só aquele quadro agudo respiratório como a gente imaginava, que já era ruim o suficiente, mas enfim, e atenção de longo prazo desses pacientes. O que a gente começou a fazer? E a gente se pegou fazendo, né, de prática no consultório, nos ambulatórios, perguntando para o paciente, né, se ele teve Covid, e quando ele teve, e assim, hoje mesmo eu atendi pacientes, né, todos, a maioria das pessoas que a gente entrevista hoje, né, avalia hoje, teve Covid em algum momento. E os pacientes contarem, né, quando eles tiveram, que sintomas eles tiveram, como que evoluíram, o que mudou do quadro psiquiátrico. Então, a gente está começando a treinar isso, inclusive, mesmo quem não está fazendo pesquisa, a gente está treinando de fazer isso na nossa prática clínica, né? A gente tem que ficar atento agora, assim como a gente já ficava com HIV, sífilis, outras patologias, né, outras infecções, a gente ficar atento para a COVID como um fator de risco para desenvolvimento de transtorno psiquiátrico também, né? Acho que todo dia alguém escuta, né? Alguém fala, não me recuperei totalmente, né? Tenho cansaço, não sinto cheiro, muita alteração de sono, alteração de ritmo circadiano, enfim. A gente tem que lembrar que essa infecção atinge, né, diversas áreas do cérebro e tronco encefálico. Então, do mesmo jeito que a gente tem desautonomia, as alterações orgânicas várias, a gente entende que as alterações psiquiátricas vão estar ocorrendo com potencial sequela também. Gente, eu acho que eu consegui finalizar os slides. Vocês estão aí ainda? Estamos sim, professor. Sobrou alguém? Professora? Nossa, eu falo mais que a boca, né? Eu falo muito. Muito obrigado. Professora, Oi, boa noite. Poderia fazer uma pergunta? lógico. Deixa Eu tenho duas dúvidas. Ai, achei. A primeira é sobre os brain fog que a senhora falou. Uhum. Eu queria saber que esses déficits de atenção, né, que tem esses pequenos esquecimentos, eu queria saber, existe alguma escala que a gente pode avaliar os pacientes no pós-Covid? Eles? Não tem uma escala específica, né? Esse estudo do pessoal do HC, eles usam uma escala de queixa de memória, de queixa subjetiva de memória, e eles fizeram, eles usaram
o Trail Make Test, e usaram fluência verbal, e usaram, não lembro qual outro, mas eles usaram uma específica de memória, sim. Deixa eu ver se eu já acho aqui, em algum lugar. Eu não uso de costume, né? Eu uso as avaliações normais nossas de Mini-Mental, de Moca, das nossas avaliações normais de rastreio de demência. Mas o pessoal do HC usou uma específica, que eu não vou achar no artigo agora. Posso mandar para vocês depois? Pode. Mas está no artigo do Tá no HC, né? artigo do pessoal do HC. Outra dúvida. É que a senhora falou que a esquizofrenia podia predispor ao Covid. Como? Sim. Isso aí, o que eles levantam é desde piora dos sintomas negativos. Uma das hipóteses é a piora dos sintomas negativos. Os pacientes que tiveram piora dos sintomas negativos durante a pandemia, né, por conta do isolamento, da quarentena, interrupção de tratamento, toda a rede, né, psicossocial que já não é boa para os pacientes com esquizofrenia, tem uma relação entre esses com nível socioeconômico mais baixo, ficaram mais desassistidos e tiveram maior risco, né, de pegar Covid e de evoluir mal. É muito multifatorial, porque tem aí uma questão do estigma. Na verdade, se a gente for ver, a esquizofrenia ela vai ter um pior desfecho para muitas doenças clínicas, né? Desde daí o paciente aderir às medidas, aderir ao tratamento, como um tanto, eu não duvido que tenha um tanto de uma questão, talvez, um pouco de estigma, ou até um pouco de pouco investimento nesses casos, né? São pacientes que normalmente já têm desfechos de saúde muito piores. Mas eu também não... Assim, a literatura coloca esses fatores psicossociais e de uma piora do quadro dos sintomas negativos. Mas eu imagino que pode ter fator biológico associado, sim, né? Quando a gente pensa em cadeia de inflamação, quando a gente pensa em glutamato, quando a gente pensa em outros fatores e fatores metabólicos, né? Já são pacientes que têm risco metabólico aumentado, mesmo sem antipsicóticos atípicos. Então, talvez tenha um risco cardiovascular aumentado também, enfim. Os estudos, eles jogam nessa linha do psicossocial, assim, mas eu imagino que tem alguma coisa biológica interagindo também. Porque é bem grande a diferença da esquizofrenia para as outras patologias. Você tem menos... O quadro psicótico é o que menos aparece pós-Covid, mas a piora dos pacientes com esquizofrenia, os sintomas psicóticos é bem assim, é bem marcada a piora no quadro agudo, em relação aos pacientes com ansiedade e depressão. E na escala de surgimento de quadros psiquiátricos, os psicóticos também estão bem mais aqui, perto do quadro agudo, do que os de ansiedade e depressão que vão surgir depois. Então, eu acho que tem bem mais a ver com questão biológica também. Tá bom, obrigado, professora. Imagina. Obrigado pela aula também. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não, gostaria de agradecer, viu, Maristela? Foi uma aula excelente, assim, muito atualizada, acrescentou muito, assim, foi acima da nossa expectativa. Acho que todo mundo gostou bastante, viu? Obrigada. Agradecer. Desculpa que eu empolgo e falo muito, e aí não sei se vocês resistiram bravamente aí. Eu